Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Renan. E galera, sejam então muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula aqui do nosso mini curso preparatório para a primeira fase do exame de ordem da OAB na matéria de Direito Tributário. Para aqueles que talvez não assistiram a primeira aula, eu sugiro que você revisite a nossa aula introdutória lá, que a gente viu bastante conteúdo e, sem dúvida alguma, aquela aula vai ser complementada pela aula de hoje. Então, as aulas aqui, apesar de elas tratarem de matérias, cada uma delas de matérias específicas, uma vai complementando a outra como se fosse realmente um curso. Por isso que se chama um mini curso, porque aqui a gente só vai abordar aquilo que realmente é essencial para que você saiba da matéria de direito tributário na realização da sua prova, tá certo? Antes da gente iniciar a aula, vamos novamente para aqueles recadinhos. Aqui embaixo tem algum botão, algum link, o material de apoio que foi preparado exclusivamente para cada um de vocês, para que você possa ir acompanhando as aulas, tirar suas dúvidas que eventualmente surjam e também ser um material aí que você possa revisitar posteriormente para fazer a sua revisão e estudar novamente antes da realização da sua prova ou após ela. Fica a seu critério, tá certo? Eu vou pedir também, se possível, para você entrar no meu canal no Telegram, que está aqui embaixo, o link, ou então algum botão. E nesse canal eu faço a divulgação toda semana de conteúdos gratuitos no YouTube ou em outras redes sociais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de material, eu vou pedir para você entrar no meu canal lá e toda semana eu faço então a disponibilização de conteúdos sobre esse assunto. Além disso, por favor, também me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, siga o Facebook e o Instagram da Prodigy também, para que eventualmente você concorra as bolsas que eles fazem o sorteio para a segunda fase. Quem sabe aí você não pode ser um dos contemplados aí, já que eu tenho certeza que você vai passar na primeira fase e vai garantir a sua vermelhinha, a sua tão sonhada carteirinha do AB, e eu espero de alguma forma poder contribuir com isso. Então, se possível, me siga lá nas redes sociais, tira uma fotinha, tira um print aqui talvez dessa tela, me marque lá, me deixe um feedback se você gostou, se essa aula de alguma forma contribuiu para os teus estudos, para o seu aprendizado, porque sem dúvida alguma isso é o que mais importa para a gente, levar um pouquinho do nosso conhecimento até aí a sua casa, onde você esteja, para que isso marque também a sua vida com a aprovação nessa prova que eu tenho certeza que você vai conseguir atingir esse resultado, tá certo? Então chega de firula. Vamos lá para o que realmente importa, que é a nossa aula, depois então aqui dos nossos recadinhos. Antes da gente avançar, vamos sempre revisitar o conteúdo da aula anterior para que a gente possa se localizar onde a gente está aqui no nosso conteúdo. Então, na última aula, né, na primeira aula, na aula introdutória aqui do nosso mini curso, eu não vou falar que é a aula de ontem, porque eu não sei quando você está assistindo essa aula, mas enfim. Na primeira aula, então, nós abordamos um tema fundamental em direito tributário, que é a matéria de competência tributária. Eu falei naquela aula que a competência nada mais é do que o poder que a Constituição Federal deu para que os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, pudessem então instituir os seus tributos, cada um, é claro, dentro das suas competências. Eu falei também naquela aula a respeito da diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Existe uma diferença, uma vez que, enquanto a competência é o poder que os entes federativos têm de instituir tributos, a capacidade tributária ativa nada mais é do que uma função administrativa de arrecadação e fiscalização. Enquanto a competência era indelegável, a capacidade administrativa de arrecadar e fiscalizar os tributos era delegável. Eu falei também com vocês a respeito então dos tributos, né, que cada ente federado pode instituir, lembrando que tributo é gênero, dentro do qual nós temos 5 espécies tributárias, quais sejam impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A gente detalhou certinho cada tributo de competência de cada ente federado e tem uma tabela lá no nosso material discriminando também de forma bem didática para você o tributo de cada ente federativo. Falamos também dos territórios federais, caso ele seja dividido em municípios ou não, e aí eu abordei de forma breve a maioria dos tributos, mas eu ressaltei de forma um pouco mais aprofundada a respeito das taxas, uma vez que, em termos de provas da FGV, após a unificação do exame por essa banca, houve uma cobrança excessiva dessa espécie tributária em detrimento das outras. Então, na maioria das vezes
que a prova cobrou alguma das cinco espécies tributárias, ela cobrou especificamente em 60% dos casos as taxas. Então a gente aprofundou, falei para vocês a respeito da taxa, que ela pode ser de duas espécies, quais sejam a taxa que decorre do exercício regular do poder de polícia, bem como da prestação de serviço, e esse serviço prestado pelo Estado e remunerado mediante taxa, para que ele possa então, de fato, ser remunerado mediante taxa, era preciso que ele fosse um serviço específico e divisível, prestado ou colocado à disposição do contribuinte. E a gente finalizou a aula lá falando a respeito, então, da base de cálculo das taxas, que ela não pode ser integralmente igual a de um imposto, mas ela pode copiar algumas características, desde que ela não faça um copia e cola da base de cálculo de um imposto de forma integral. Relembrou tudo aí? Lembrou de todos os conceitos que nós falamos na aula de ontem? Maravilha. Então vamos avançar aqui. E na aula de hoje, a gente vai falar então a respeito de justamente uma matéria que é vinculada com a aula anterior. Então, na aula anterior, nós falamos da competência de cada ente federativo, não é? Pois bem, aqui a gente vai falar de algumas situações onde a própria Constituição limitou, criou uma barreira para o exercício dessa competência. Então, ao mesmo tempo em que a Constituição disse, olha, entes federativos, vocês possuem competência a partir de agora para instituir esses tributos aqui. Mas, em relação a algumas situações, vocês ficarão impedidos de exercer essa competência, tendo em vista que existem algumas situações, algumas regras, alguns balizadores realmente que impedem o exercício dessa competência e fazem então com que, apesar do ente federativo possuir esse direito de instituir um tributo, muitas vezes ele fica limitado, impedido de exercer então essa sua deliberalidade, essa sua faculdade de instituir a tributação. A gente vai abordar aqui então quais são essas situações, mas de forma breve, então você precisa saber que existe então essa limitação, ou melhor, que existe essa matéria de limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, enquanto a competência é o poder que eles têm de tributar, a limitação constitucional ao poder de tributar, justamente então é uma barreira, um freio que impede o exercício dessa competência daí, tá certo? Mas por que existe então essa matéria de limitação constitucional ao poder de tributar? Isso é necessário, pessoal, porque muitas vezes o Estado ele vai querer exercer a sua competência de tributar de forma excessiva. Então, para que o contribuinte, né, eu, você e todos nós que compomos aqui, as pessoas que vivem no Brasil, nós não podemos ser tributados, muitas vezes de forma excessiva ou sem a observância de requisitos mínimos de segurança jurídica. Então, as limitações, elas visam justamente criar esse impedimento para que o ente federativo ele possa, sim, cobrar os contribuintes, exercendo assim a sua competência, mas não de forma indistintamente, ou seja, da forma que ele quer. Então, as limitações justamente fazem com que a competência tributária não seja um direito ilimitado do Estado. As limitações, como o próprio nome pode bem fazer imaginar, elas criam então esse impedimento para o exercício da competência do Estado, tá certo? Então perceba claramente aí que se a gente pudesse falar em relação ao contribuinte, tratando aqui do contribuinte, as limitações elas justamente são quase como um direito fundamental do contribuinte, é quase uma cláusula pétrea aí que muitas vezes impede que o Estado exerça de forma abusiva o seu direito de tributar, muitas vezes em detrimento aos direitos individuais dos nossos contribuintes, tá certo? Em relação às espécies, como é que a Constituição, então, limitou o exercício da competência dos entes federativos? A forma como a Constituição limita o exercício da competência é por meio, então, daquilo que nós chamamos de princípios tributários, bem como imunidades. Os princípios e as imunidades, então, compõem aquilo que nós chamamos de limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, sempre quando você ouvir a palavra imunidades, ou então princípios tributários, a gente vai estar falando então de uma limitação, uma barreira para impedir o exercício abusivo do Estado em detrimento ao contribuinte. Então,
Em determinadas situações, os princípios e as imunidades vão vedar o exercício da competência do Estado em relação ao nosso contribuinte, tá certo? Em relação às imunidades, eu não vou especificar aqui cada uma delas, sejam elas as imunidades específicas ou genéricas, porque em termos de prova da FGV, as imunidades quase nunca foram cobradas. Uma ou outra imunidade, vez ou outra, foi cobrado, mas assim, a incidência disso em termos de recorrência na prova é quase nula, pessoal. A, quando a banca, eventualmente, ela quer cobrar uma limitação, na maioria dos casos, ela trouxe como somente os princípios. Além disso, ela também não explana, né? Ela não aborda de forma ampla todos os princípios, mas apenas alguns em especial. Então, as limitações se dividem em princípios e imunidades. A gente não vai tratar imunidades. E em relação aos princípios, nós vamos tratar apenas sobre os três principais. Porque também, nas vezes em que ela exigiu essa espécie de limitação, foram geralmente as mesmas formas, então os mesmos princípios aqui que caíram na prova, que são os três princípios chaves aí na matéria de direito tributário, quais sejam o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade e o princípio da irretroatividade. A gente vai abordar cada um deles então nessa aula para que você verifique realmente que a matéria de direito tributário ela não é simplesmente regida muitas vezes pela disposição legal. Ela também é regida por princípios e muitas vezes situações que vão proteger o contribuinte frente ao poder arbitrário do Estado. Além disso, os princípios aqui no direito tributário, eles exercem um poder muito grande. Diferente de outras matérias, né, onde os princípios muitas vezes eles vão funcionar só como balizadores principiológicos, aqui no direito tributário não. Além deles serem o alicerce de toda a norma tributária, eles também vão servir justamente como formas de proteger, de limitar o exercício do Estado. E se caso os princípios não forem observados, alguma norma que seja instituída inobservando as suas disposições será considerada, então, inconstitucional, uma vez que é a própria Constituição aqui que faz uma descrição em relação aos princípios. Da mesma forma, a importância dos princípios aqui no direito tributário ocorre porque, diferente de outras searas do direito, aqui no direito tributário os princípios são, a maioria deles, expressos, seja na Constituição, no Código Tributário Nacional ou em outras leis esparsas. Então aqui os princípios eles sempre vão ser delimitados, então de forma expressa, justamente fazendo com que ele seja um arcabouço de proteção do contribuinte, tá certo? Muito bem, vamos então para a nossa primeira espécie tributária, quais sejam, então, os nossos princípios. O primeiro princípio que a gente vai tratar na aula de hoje, então, é o princípio da legalidade, exatamente. A maioria das searas do direito, né, direito penal, direito civil, trabalham a respeito com o princípio da legalidade, né, ou a legalidade estrita, seja porque a própria Constituição determina isso, ou então porque nós precisamos ter um arcabouço normativo para fundamentar muitas vezes a aplicação daquele direito. Então, a maioria das searas do direito, se não todas, fazem a utilização ou tem como princípio a legalidade, porque é justamente através da lei que nós extrairemos então as regras que foram criadas para que nós possamos conviver em sociedade ou então obrigar os indivíduos a uma determinada conduta, tá certo? Muito bem. Em relação ao princípio da legalidade, então, além dele estar de forma genérica lá na Constituição Federal, aqui no direito tributário nós temos ele também de forma específica, lá no artigo 150, inciso 1º da Constituição, que determina que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios aumentar ou exigir ou instituir tributos sem lei que o estabeleça. Então vou até mudar a tela aqui para que você possa acompanhar aí. O primeiro princípio, então, que a gente vai ver é justamente o princípio da legalidade. Renan, o que o princípio da legalidade, então, em matéria de direito tributário, ele determina? Bom, pessoal, o princípio aqui da legalidade em direito tributário, basicamente ele vai definir que para que o ente federativo ele possa exercer aquela competência, né, instituindo, aumentando, alterando um tributo, é necessário que ele faça isso por meio de lei.
Então, o veículo indutor de toda e qualquer regra tributária é sempre a lei. Guarde isso no fundo do seu coração, ou se você tiver o costume de muitas vezes esquecer, tatue na sua virilha. O veículo indutor das regras tributárias é a lei. Isso ocorre, pessoal, porque aqui, em direito tributário, a obrigação que o Estado exige do contribuinte, ela é sempre ex lege, ou seja, ela deriva da lei. Então, lá no direito civil, provavelmente você já deve ter visto que a vontade dos indivíduos é soberana. E as partes, né, os particulares, eles podem, se quiserem, celebrar algum contrato que estabeleça, muitas vezes, a disposição de algum dos seus direitos. E isso eles podem fazer com base exclusiva na sua vontade. É claro que existem algumas limitações, mas eu estou falando aqui de forma geral. Então, lá no direito civil, a mera vontade das partes é suficiente para obrigar elas a fazer alguma coisa. Aqui no direito tributário, não. Aqui no direito tributário, a única coisa que pode obrigar alguém a fazer alguma coisa, ou melhor, ao contribuinte a fazer alguma coisa, é a lei. Então, sempre quando a gente for falar a respeito de criação, alteração, modificação na regra, a gente vai precisar de uma lei. Ou melhor, o ente federativo, para exercer aquela competência que a gente viu lá na primeira aula, ele vai precisar de uma lei, tá certo? É claro que existem algumas exceções que a gente vai abordar logo adiante, mas essa, então, é a regra geral. Muito bem? Dito então isso, saiba que a lei aqui no direito tributário ela é necessária porque é a lei que vai estabelecer, então, qual que é a situação que vai ensejar a cobrança de um tributo. É a lei que vai definir, por exemplo, quando é que o contribuinte vai ter que pagar o seu tributo, onde ele vai ter que pagar o seu tributo, se há desconto, se há aplicação de penalidade. Então, para que o Estado possa exercer aquela competência dada pela Constituição, o Estado aqui de forma geral, né, os entes federativos, para que eles possam exercer a competência, eles precisam criar uma lei para que assim o contribuinte, aí sim, seja obrigado a pagar um tributo conforme as disposições legais, tá certo? Então, guarde assim, a regra é para que seja feita qualquer alteração, criação, modificação de um tributo, é necessário que exista lei. O ente federativo, União, Estados, DF, municípios, ele precisa então criar lei. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, é lógico que nem tudo são flores, né, pessoal? Isso aí seria muito simples. Então, a questão, na sua prova de direito tributário, ela não vai exigir isso de você. Ela não vai te perguntar se determinada situação observou ou não o princípio da legalidade. A regra geral, né, de que o veículo indutor das regras tributárias é a lei. Ela não vai te fazer isso. Por quê? Porque a intenção da banca, é claro, não é te prejudicar, mas é justamente ver se você está atento às peculiaridades do instituto. E por óbvio, se ela for exigir essa matéria de você, a prova vai te cobrar as exceções, que é aquilo que em direito tributário a gente está acostumado. As exceções aqui ao princípio da legalidade estão no próprio texto constitucional e nós temos 5 exceções ao princípio da legalidade. Eu sei que talvez é muita coisa, mas você vai ver que talvez os princípios não, que as exceções ao princípio da legalidade são um pouco lógicos. Algumas situações, por óbvio, não vão poder ser feitas mediante lei, uma vez que talvez é necessário uma certa celeridade, ou então porque não há uma onerosidade ao contribuinte, ou seja, situações onde o Estado, né, o ente federativo aqui, ele não precisa observar a legalidade. Renan, calma aí. Você está me dizendo então que nessas situações o ente federativo ele vai agir com ilegalidade? Não, 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 pessoal, de forma alguma. O ente federativo ele não vai observar a legalidade, mas isso não significa que ele vai agir de forma ilegal. Ele vai estar baseado na própria Constituição para ir observar a legalidade, tá certo? Então são situações onde o ente federativo ele não vai observar aquela limitação. No caso aqui, né, essa limitação constitucional, que é o princípio da legalidade, ele fica desonerado de observar, tá certo? Então ele vai exercer a competência tributária e ele não precisa observar aquela limitação, tá certo? E a gente vai ver cada uma dessas exceções aqui, porque eventualmente são elas que vão cair na sua prova, tá certo? Muito bem. A primeira exceção, então, que nós temos é no caso do Poder Executivo poder, então, atendidas, é claro, algumas condições e dentro dos limites estabelecidos na lei, o Poder Executivo federal aqui, ele vai poder alterar
a alíquota do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, bem como do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O fundamento dessa nossa primeira limitação aqui, embora eu sei que você não vai estar com o seu vadimeco no dia da prova, mas só para que caso você queira dar uma olhada, está lá no artigo 153, parágrafo 1º. Então, esse dispositivo determina que é facultado, o Poder Executivo pode, ou não, né? Mas aqui é uma deliberalidade que ele tem, o Poder Executivo, então, federal, poderá alterar, então, desde que atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas daqueles tributos. Renan, por que você falou só a União, né? No caso, o Poder Executivo Federal? Porque os tributos que são excepcionados aqui nessa situação são apenas tributos de competência da União: o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Então, como se trata de um imposto de competência exclusiva da União, somente ela, é óbvio, pode então fazer alguma alteração nesses dispositivos por meio então de outra espécie normativa que não seja a lei. Perceba aqui duas situações. A primeira é que qual será o veículo normativo utilizado? Então eu falei que nesse caso a União ela não precisa alterar aqueles dispositivos ali por lei, mas ela vai usar qual dispositivo? Bom, no caso do imposto de importação e do imposto de exportação, a União aqui ela vai se valer então de uma resolução da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior. Então, essa resolução da CAMEX ela vai poder alterar tanto as alíquotas, né, algum dispositivo em relação ao imposto de importação, bem como em relação ao imposto de exportação, tá certo? Além disso, em relação ao IPI e ao IOF, o Poder Executivo Federal ele vai poder alterar qualquer de algumas regras, né, desses tributos mediante decreto ou portaria, tá certo? Especificamente aqui, ele vai poder alterar esses dispositivos, esses tributos, imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, e essa alteração que a União pode fazer é tanto para aumentar quanto para diminuir esse tributo. E isso vai ser importante porque na próxima sessão você vai ver que não é tudo que pode ser feito por meio desses outros dispositivos. Então a União ela pode, nessa primeira sessão, alterar aqueles 4 impostos e ela pode, nessa alteração, tanto aumentar quanto diminuir cada um deles, tá certo? Então ela pode tanto majorar quanto reduzir, tá certo? Em relação, então, a esses tributos, eu preciso dizer também para você que essa exceção aqui a esses impostos ocorre justamente porque neles a União ela precisa ter uma maleabilidade. Esses impostos possuem uma característica bem importante que em direito tributário a gente chama de extrafiscalidade. Então a função desses tributos aqui que eu falei, imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, não é apenas arrecadar recursos para o Estado, né, no caso para a União. A finalidade deles também é alterar a economia, alterar comportamento dos indivíduos. Então, por exemplo, quando a União ela aumenta a alíquota do imposto de importação, o que ela está fazendo? Ela está visando desincentivar a importação de produtos estrangeiros, seja porque muitas vezes ela quer fortalecer o mercado nacional ou incentivar o consumo de produtos nacionais. Da mesma forma, quando ela aumenta a alíquota do IPI, né, por exemplo, os produtos da linha branca, geladeira, micro-ondas, o que ela está fazendo? Quando muitas vezes ela reduz ou diminui essa alíquota desse imposto, ela está querendo que o consumo dos bens que há a incidência desse imposto, que haja um maior consumo, né, deles, ou então que haja um menor consumo deles, variando conforme a necessidade econômica aí do país. Tá certo? Então perceba que esses tributos eles possuem essa característica de extrafiscalidade. Não é somente arrecadar recursos, não. Eles podem funcionar também como mecanismos de alteração de comportamento, fazendo com que o consumo dos produtos que incidam essa tributação sejam aumentados ou então diminuídos, conforme o interesse, é claro, da União. Então eles possuem essa característica de extrafiscalidade e por isso a União precisa alterar muitas vezes eles de forma rápida. Então, se fosse necessário uma alteração legislativa, legal, muitas vezes isso poderia demorar. E às vezes a União, ela precisa, para corrigir alguma falha de mercado, ela precisa corrigir muitas vezes a alíquota desses tributos de forma muito célere. É por isso então que essa aqui é uma exceção à legalidade e a União pode então por resolução, portaria ou decreto fazer alteração em relação àqueles tributos ali, tá certo?
Dito isso, então, vamos para a nossa segunda exceção ao princípio da legalidade, que é no caso da CID combustíveis, bem como do ICMS combustíveis monofásicos. Previsão para isso aqui, eu acho que não precisa, mas se você quiser escrever no teu material aí de apoio, talvez, qual que é a fundamentação aqui dessa exceção ao princípio da legalidade, está lá no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B, bem como o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C da Constituição Federal. Como eu disse, eu acho que isso não é necessário, isso vai te tomar talvez mais tempo, mas marque talvez em uma outra oportunidade você dar uma olhada. Nesse caso aqui, dessa exceção, o Poder Executivo, também federal, ele vai poder, mediante decreto, reduzir ou então reestabelecer as alíquotas da CID combustíveis e ICMS combustíveis monofásicos. No caso aqui, eu falei da União e aí você vai falar, ah, Renan, mas o ICMS ele é um tributo de um imposto, né, de competência estadual. Então por que você falou União? Porque no caso do ICMS aqui, pessoal, vou até abrir um parêntese aqui, de forma bem rápida, porque qualquer alteração, na verdade, do ICMS precisa ser feita, então, por meio de um conselho, que é composto, né, esse conselho, por todos os estados, que é o CONFAS. Então, na verdade, embora eu tenha falado União, somente o CONFAS pode fazer as alterações aqui em relação ao ICMS. Mas guarde de uma forma geral, então, que o Poder Executivo ele vai poder reduzir ou restabelecer as alíquotas, então, da CID combustíveis e do ICMS combustíveis monofásicos. Eu pedi para você prestar atenção em relação à exceção anterior, porque lá a União ela podia alterar, aumentando ou diminuindo qualquer um daqueles impostos. Perceba que aqui somente poderá haver uma redução ou reestabelecimento de uma alíquota, por exemplo, da CID combustíveis e do ICMS combustíveis. Essa alteração, reduzindo ou reestabelecendo esse tributo, deverá ser feito por meio de decreto, tá certo? Renan, o que é reduzir ou reestabelecer? Reduzir fica muito claro aqui, né? O ente federativo, então, ele vai poder, por meio de decreto, reduzir a alíquota, então, do ICMS combustíveis ou, então, da CID combustíveis. Mas que diacho aqui é esse restabelecer, Renan? Restabelecer, pessoal, é voltar ao patamar anteriormente cobrado. Digamos, então, que em 2020 a União possua uma alíquota de 4% incidente sobre a CID combustíveis. No início de 2021, a União altera, reduzindo, por meio de decreto, a cobrança então da CID combustíveis para o importe de 2%. Muito bem. Lá para o meio de 2020, mais ou menos, a União decide novamente alterar a CID combustíveis, mas nesse caso aqui ela precisa que seja aumentada a alíquota desse tributo. O que ela faz? O que ela pode fazer? Nesse caso aqui, perceba que se o tributo anteriormente possuía uma alíquota de 4% e passou a ser de 2%, o máximo que a União pode fazer é restabelecer a alíquota desse tributo para 4%. Então, ela não pode aumentar acima daquilo que anteriormente era previsto. Então, se anteriormente era 4%, o máximo que ela pode fazer é restabelecer a alíquota desse tributo para 4%, não podendo exceder esse patamar. Caso ela precise exceder, nesse caso aqui, ela não pode fazer mediante decreto, mas sim por meio de lei. Então, perceba que aqui a gente tem uma exceção à legalidade. Para que ela possa fazer isso mediante decreto, ela precisa só reduzir ou restabelecer. Se ela quiser aumentar em patamares ainda superiores, aí ela vai precisar de lei, uma vez que a exceção aqui ao princípio da legalidade é só para o caso de redução ou restabelecimento de patamares anteriormente cobrados, tá certo? Então essa é a nossa segunda exceção aí. A União, né, no caso o ente federativo aqui, ele só pode reduzir ou restabelecer a alíquota do ICMS combustíveis, bem como da CID combustíveis, tá certo? A terceira exceção que nós temos aqui ao princípio da legalidade é no caso da medida provisória. Então essa nossa terceira exceção está prevista lá no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, e define que, quando, é claro, preenchidos os critérios de relevância e urgência, o poder público federal, aqui então, novamente a União, ela vai poder, mediante medida provisória, criar ou majorar tributos. Perceba aqui então que essa exceção define que a União ela pode fazer, né, pode legislar de forma geral, ou seja, ela pode não apenas
fazer a alteração do tributo. Ela pode, inclusive, por meio de medida provisória, criar um novo tributo. E perceba também que eu falei tributo, ou seja, a União ela pode utilizar uma medida provisória para criar ou alterar qualquer espécie tributária, não apenas impostos, tá certo? Então, isso é muito importante também. Então, ela pode usar essa medida provisória para criar, alterar ou modificar qualquer tributo, seja ele imposto ou qualquer outra espécie tributária. Mas, para isso, para que a União então possa instituir, criar, né, essa medida provisória e se valer desse instrumento normativo para criar ou alterar um tributo e não respeitar assim, né, inobservar a legalidade, para isso é preciso que ela cumpra então dois requisitos. O primeiro deles é que é necessário que esse tributo que está sendo criado ou alterado mediante aqui medida provisória, que ele exija para sua modificação, alteração ou criação apenas lei ordinária. Eu não queria entrar muito nesse tópico aqui nessa aula, porque a gente vai ter na próxima aula falando especificamente a respeito de legislação tributária. Mas de forma rasa, básica, bem simples, saiba que, na regra geral, o veículo indutor das regras tributárias, como a gente já falou, é a lei. E, em regra, essa lei sempre vai ser uma lei ordinária. Mas existem algumas situações específicas onde a própria Constituição definiu que, para que alguns tributos sejam criados ou alterados, é necessário que eles se utilizem de uma lei complementar e não uma lei ordinária. E quais caras são esses, Renan? São 4 tributos que exigem, então, para sua criação, modificação, lei complementar e não lei ordinária. Quais sejam? Contribuições residuais, empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas e impostos residuais. Eu tenho até um mnemônico para a gente ver sobre isso, mas eu quero abordar na próxima aula e não nessa aula aqui para a gente não perder tempo, tá? Então, salvo essas 4 exceções, toda e qualquer alteração que o ente federativo for fazer sobre a criação, instituição, majoração, qualquer modificação que ele for fazer, salvo esses 4 caras, precisa então ser feito por mera lei ordinária, tá certo? Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, mas só para que você saiba então. Então, a primeira regrinha para que a União possa utilizar a medida provisória é: não pode ser um tributo que exija lei complementar. Então, a União não pode se valer então de uma medida provisória para alterar, criar, por exemplo, uma contribuição residual, instituir empréstimo compulsório, instituir imposto sobre grandes fortunas ou então criar um imposto novo, né, um imposto residual. Ela não pode fazer isso porque esses tributos exigem então lei complementar. Ela só pode se valer de medida provisória para criar ou alterar tributos que exijam lei complementar, que na regra, como eu já disse, são todos os outros demais, tá certo? A segunda regrinha que a União precisa observar para que ela possa se valer então de uma medida provisória. É necessário então que essa medida provisória que está instituindo esse tributo ou alterando esse tributo aqui, é preciso que essa medida provisória seja convertida em lei, no caso lei ordinária, até o final do mesmo exercício financeiro em que houve a publicação dessa medida provisória. Calma, é mais ou menos assim. Se no ano, por exemplo, de 2020, a União criou uma medida provisória alterando a alíquota de algum imposto de sua competência, é necessário que essa medida provisória que alterou a alíquota de algum imposto da União no ano de 2020, é preciso que essa medida provisória seja convertida em lei ordinária até o final do mesmo exercício financeiro, ou seja, até o final de 2020. Por que isso é necessário, Renan? Para que no ano de 2021 sejam, então, surtam os efeitos necessários para que a União possa exigir o tributo que foi alterado por medida provisória dos contribuintes. Então, relembrando, essa exceção então define que a União ela pode, por meio de medida provisória, alterar os impostos, os tributos, perdão, de sua competência, não somente os impostos. Mas para isso ela precisa observar duas regras. Não pode ser um tributo que precisa de lei complementar e ela precisa converter essa medida provisória em lei ordinária até ao final do mesmo exercício financeiro em que houve a publicação dessa medida provisória. Belezinha? Tá conseguindo acompanhar? Vamos lá então para a nossa quarta exceção aqui então, que nós temos aqui ao princípio da legalidade, está prevista lá no artigo 97, parágrafo 2º da Constituição, e define que a mera atualização da base de cálculo de um tributo não
não se sujeita à observância do princípio da legalidade. Isto porque a mera atualização da base de cálculo de um tributo não se trata de uma onerosidade ao contribuinte, mas é apenas uma recomposição inflacionária. Por esta razão, essa atualização da base de cálculo de um tributo pode ser feita por meio de um decreto ou portaria. Pessoal, toma cuidado com essa exceção aqui, porque nas vezes em que caiu as exceções ao princípio da legalidade, a FGV normalmente cobrou esta exceção aqui em forma de pegadinha. Então, por que você tem que tomar cuidado com essa exceção? Porque muitas vezes a prova vai te trazer uma situação, um caso prático, muitas vezes especificando que o ente federativo ele se valeu de uma portaria ou decreto para fazer a atualização da base de cálculo do tributo, mas essa atualização se deu em percentuais superiores aos índices de inflação. Então você tem que tomar cuidado justamente com essa situação. Geralmente, o que a prova faz? Ela vai falar que, por exemplo, o município de São Paulo fez por meio de decreto a atualização da base de cálculo do IPTU no ano de 2021. Muito bem. Porém, a atualização que o município de São Paulo fez foi no importe de 5%, né, na base de cálculo. Ela atualizou a base de cálculo em 5%, quando, na verdade, a inflação projetada para o ano foi de apenas 4%. Então perceba que, nesse caso, a atualização da base de cálculo do tributo deveria ter sido a mesma, né, da inflação, ou seja, 4%. Mas, no caso aqui, o município se valeu de decreto para fazer uma atualização da base de cálculo em importes superiores aos índices oficiais de correção. Então, nesse caso, não foi uma atualização que o município de São Paulo fez, mas sim um verdadeiro aumento. Ele atualizou em 4% e aumentou ainda a base de cálculo, né? A atualização da base de cálculo aqui em mais 1%. Então perceba que nessa situação aqui, o município de São Paulo agiu de forma inconstitucional, uma vez que ele não atualizou, né, meramente o tributo, mas sim ele projetou um verdadeiro aumento ao contribuinte. Tá? Então toma cuidado com essa situação. Somente se houver uma efetiva atualização da base de cálculo do tributo é que, no caso, o ente federativo aqui, e nesse caso a gente não está falando só da União, mas de todos eles podem fazer isso, todos eles podem se valer então de decreto ou portaria para atualizar a base de cálculo de um tributo, e isso não precisa ser feito por lei, já que a gente está fazendo apenas uma recomposição inflacionária e não um verdadeiro aumento de tributo. Se for efetivamente um aumento, nesse caso precisa ser feito por lei, sob pena então de afronta ao princípio da legalidade tributária. Muito bem, e vamos agora para a nossa última exceção ao princípio da legalidade, tá certo? A última exceção que a gente tem aqui ao princípio da legalidade está previsto lá na Lei Complementar número 24 de 1975, que lá no artigo 1º define que a mera alteração no prazo para o pagamento de um tributo também não precisa ser feito por meio de lei, tá certo? Em termos de prova, isso aqui nunca caiu, mas pode ser também cobrado de você em forma de pegadinha, porque muitas vezes, né, pode levar à falsa conclusão de que, se eu estou antecipando o pagamento de um tributo, então isso é uma onerosidade ao contribuinte. Então, precisa ser feito por lei a alteração na data do pagamento do tributo. Não. De acordo com a lei complementar, isso já foi definido pelo STF, o ente federativo, então, e aqui também a gente está falando de todos eles, podem alterar a data de vencimento, né, muitas vezes de um tributo, e para isso ele não precisa fazer por meio de lei. Ele pode também fazer isso aqui por mero decreto. Então, se por exemplo o estado do Paraná ele decide antecipar o pagamento do IPVA para o ano de 2020, que estava marcado, vamos supor, para o dia 15 de março de 2020, mas ele, por meio de decreto, o governador do estado decide então antecipar o pagamento, né, o vencimento aqui do IPVA, e ele faz por meio de decreto a alteração definindo que esse imposto vai vencer, na verdade, não no dia 15 de março de 2020, mas sim no dia 10 de fevereiro. Ele pode fazer isso? Pode fazer isso, exatamente, pessoal. Desde que, é claro, sejam observados outros requisitos, que o contribuinte seja notificado, enfim. Mas só para que você saiba que pode ser feita essa alteração, então, antecipando a data para o pagamento do tributo, e isso não precisa ser feito por meio de lei, pode ser feito meramente por decreto, tá certo? Para a gente finalizar o princípio da legalidade, algumas dúvidas que às vezes surgem em relação a
a esse princípio é no caso, então, da redução da alíquota ou da base de cálculo de algum imposto, tá? Muitas vezes, pessoal, existem alguns benefícios que poderão ser dados ao contribuinte, né? Como, por exemplo, a gente tem a moratória, a isenção, anistia, parcelamento, uma série, então, de benefícios que podem ser concedidos ao contribuinte. Então, a revogação de algum desses benefícios aqui precisa ser feito por meio de lei, pelo ente federativo, ou não precisa ser feito? Sim, pessoal, precisa ser feito por meio de lei, tá certo? Nos termos, então, do artigo 97, inciso 1º e 2º do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, tá certo? E aqui é de forma bem básica, eu preciso falar que isso precisa ser feito por meio de lei, somente por conta de uma coisa que em direito tributário, em direito geral, a gente chama de paralelismo das formas. Então, se foi uma lei que concedeu uma anistia, uma isenção ao contribuinte, pelo paralelismo das formas, é necessário também que uma lei seja criada para fazer, então, a extinção de qualquer um desses benefícios. Então, falamos de benefícios aqui ao contribuinte, para que seja revogado, é necessário também que seja criada uma lei instituindo, então, a renúncia ou a revogação desse benefício do contribuinte, tá certo? Muito bem. A segunda espécie que a gente vai ver aqui de limitação constitucional ao poder de tributar, especificamente, então, em relação aos nossos princípios aqui, se trata, então, do nosso princípio aqui da anterioridade, previsto lá no artigo 150, inciso 3º, a linha B e C da Constituição. Então, enquanto o princípio da legalidade regula os efeitos materiais, né, da aplicação da competência pelo ente federativo, o princípio da anterioridade vai regular justamente os efeitos no tempo da obrigação que o ente federativo criou para o contribuinte, tá certo? Então, é imprescindível que a gente saiba aqui, ou principalmente, né, que o contribuinte saiba, quando de fato ele tem que pagar um tributo. Então, a partir do momento que o ente federado ele cria um tributo, quando é que esse tributo poderá ser exigido do contribuinte? Muitas vezes isso aqui é uma das coisas mais importantes, né? O contribuinte ele quer saber quando que ele vai pagar. E é justamente esse princípio que define que o ente federativo ele precisa observar um lapso de tempo. Então ele não pode simplesmente criar uma obrigação tributária por meio de lei aqui, lembra? Salvo as exceções, e já exigir do contribuinte. É necessário que seja observado um lapso de tempo justamente para conferir aí uma maior segurança jurídica ao contribuinte e para também que ele não seja pego de surpresa, evitando assim aquilo que nós chamamos de evitando a não surpresa, né, que nós falamos. Então, enquanto a legalidade regula exatamente a forma como deverá ser criada uma obrigação tributária, aqui, no princípio da anterioridade, a gente está falando justamente então dos efeitos dessa obrigação tributária criada pelo ente federativo através do exercício da competência, os efeitos então dessa obrigação no tempo. Se a gente pudesse colocar qual é o momento então em que a gente aplica a anterioridade ela deve então ser aplicada justamente entre a publicação da lei, né, observando então a legalidade, ele vai então da publicação da lei até a efetiva cobrança do tributo pelo ente federativo. Então, assim que o ente federativo cria o tributo por meio de lei, na regra, ele precisa observar esse lapso de tempo após a publicação, para que apenas após esse tempo ele exija do contribuinte. Isso é importante, pessoal, porque se, por exemplo, a sua questão te perguntar: mas uma determinada lei foi criada pelo ente federativo e a lei estabelece que entram em vigor as suas disposições na data da sua publicação. E aí a questão te pergunta se isso é possível ou não. O que você acha? Então, pessoal, eu chamo a sua atenção justamente para que, embora o ente federativo crie uma nova lei, uma nova regra tributária, e essa lei estabeleça lá que esta lei entra em vigor na data da sua publicação, em termos da matéria aqui de direito tributário, essa determinação se refere apenas à vigência dessa lei, não resultando, né, não surtindo efeitos no direito tributário, não surgindo, né, não surtindo efeitos no mundo concreto. Então, embora essa lei estabeleça essa disposição, que ela entre em vigor na data da sua publicação, para o direito tributário essa disposição é meramente em relação, então, à sua vigência. Em relação à sua eficácia,
a norma tributária só surte eficácia plena, e aí sim é que ela pode ser exigida do contribuinte após a observação desse lapso de tempo, que é o que regula, então, o princípio da anterioridade, tá certo? Então, após dizer isso, guarde somente isso, que a anterioridade, então, visa justamente determinar um lapso de tempo necessário para que o contribuinte, então, possa se programar para pagar um novo tributo, evitando, assim, ser pego de surpresa, tá certo? O princípio da anterioridade atualmente se divide em duas espécies, quais sejam a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Renan, por que existem duas espécies, então, duas formas de anterioridade? Eu vou explicar para vocês também de forma bem resumida. Até o ano de 2003, nós não tínhamos duas espécies de princípios da anterioridade, nós tínhamos apenas um, que é o princípio da anterioridade anual, também chamado de princípio da anterioridade de exercício. A previsão desse princípio aqui, da anterioridade anual, está lá no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição. Esse dispositivo define que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, aos entes federativos, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Basicamente, então, o que define esse princípio da anterioridade anual? Que se o ente federativo ele criar uma determinada regra tributária, uma norma tributária, uma lei tributária aqui, ou qualquer alteração que seja feita, né, em uma norma tributária, essa alteração ou essa criação de tributo não poderá ser exigida no mesmo ano em que foi publicada essa lei, mas somente poderá ser exigida essa alteração ou a criação desse tributo no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Então, se, por exemplo, um determinado ente federativo, vamos colocar aqui o estado do Amazonas, no ano de 2002, ele aumentou então a alíquota do ITCMD, o Imposto então de Competência Estadual. Como ele fez isso no ano de 2002, somente no dia 1º de janeiro de 2003 é que poderia ser exigido então o aumento da alíquota desse tributo dos contribuintes residentes lá no estado do Amazonas, tá certo? Por que eu chamo sua atenção para falar que isso era a única regra vigente até o ano de 2003? Porque perceba que se essa fosse a única regra, né, se essa única regra continuasse apenas ela vigente, ainda assim o contribuinte poderia ser pego de surpresa. Por quê? Calma, eu vou te explicar. Digamos que o estado do Amazonas ele fez essa alteração no TCMD no ano de 2002, mas ele fez essa alteração no dia 25 de dezembro de 2002. Como a gente só tinha até essa época o princípio da anterioridade anual, já no dia 1º de janeiro de 2003, o estado do Amazonas já poderia exigir essa alíquota aumentada do ITCMD dos contribuintes. Mas você não concorda comigo que, nesse caso, a surpresa ao contribuinte ela está sendo aplicada da mesma forma? Ou seja, o contribuinte ele não consegue, em 6 dias, se programar para pagar um tributo. Então, perceba que, nesse caso, a gente tinha uma afronta clara aqui à Constituição, uma vez que o contribuinte, muitas vezes na calada da noite de fim de ano, muitas vezes o Congresso Nacional ou então a Assembleia Legislativa dos estados ou a própria Câmara dos municípios faziam alguma alteração de fim de ano e eventualmente logo no primeiro dia de janeiro do exercício seguinte já poderia ser exigido. Foi para isso então que em 2003 foi criada a Emenda Constitucional número 42. Esta emenda constitucional, então, incluiu no artigo 150, inciso 3º da Constituição, a alínea C, instituindo, então, assim, a anterioridade nonagesimal. O dispositivo, então, define que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado então o disposto na linha B. Então perceba, pessoal, que com a criação da emenda constitucional número 42 e a inclusão aqui da linha C no artigo 150, inciso 3º da Constituição, nós passamos então a ter duas regras e a necessidade de observância cumulativa dessas duas regras. Então, pela observância das duas regras, a gente percebe que qualquer tributo que for instituído, alterado pelo ente federativo, ele precisa, no mínimo,
observar um lapso de 90 dias e ele só poderá ser exigido no primeiro dia do exercício financeiro seguinte da lei, então, que criou, ou alterou, ou aumentou este tributo. Lá naquele exemplo que eu dei para vocês, do estado do Amazonas, se já tivesse sido publicada, né, a emenda constitucional, se ela já tivesse surtindo efeitos, mesmo que no dia 25 de dezembro de 2002 o estado do Amazonas alterasse a alíquota do ITCMD, pela observância cumulativa dos dois princípios da anterioridade, ela não ia poder exigir esse aumento na alíquota do ITCMD no dia 1º de janeiro de 2003, mas ela somente poderia fazer isso observado no mínimo também o prazo de 90 dias. Então, ela só poderia exigir, né, no caso, esse tributo no dia 25 de março de 2003. Nesse caso, então, seria observado tanto a anterioridade anual, ou seja, o tributo foi exigido após o dia 1º de janeiro do exercício seguinte, mas também observado a anterioridade nonagesimal aqui, ou seja, 90 dias após a lei que instituiu, criou ou aumentou este tributo, tá? Então guarda dessa forma. A regra que nós temos hoje é a de observância mútua cumulativa das duas anterioridades. Então, o que você precisa fazer, se cair alguma questão nesse sentido na sua prova, é observar se foi observar se a questão da sua prova trouxe ali algum caso prático que observou ou inobservou essas duas regras de anterioridade. Muitas vezes ela vai trazer um caso que observou a anterioridade, por exemplo, anual, mas inobservou a anterioridade nonagesimal. E a recíproca também é verdadeira. Muitas vezes ela vai trazer uma situação que observou a anterioridade nonagesimal e não observou a anterioridade de exercício. Isso se complica, pessoal, um pouquinho mais quando a gente fala a respeito, então, das exceções ao princípio da anterioridade. Justamente porque são possivelmente as exceções que a sua banca vai exigir de você na sua prova. Então, a grande problemática que talvez a gente tenha aqui em relação ao princípio da anterioridade é justamente em relação às suas exceções, já que a regra geral precisa ser observada as duas anterioridades. A problemática, como eu disse, ocorre porque a gente tem exceção a esse princípio também. E eu acredito que se for exigido isso de você, são justamente as exceções que serão cobradas na sua prova. A grande dificuldade que ocorre nesse princípio, pessoal, então é pelo fato de que nós temos exceções ao princípio da anterioridade anual, nós temos exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal e nós temos exceções também às duas espécies de anterioridade, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês que não tem segredo e que você vai visualizar de forma clara quais são os tributos que são exceções, então, à anterioridade, ou seja, eles não precisam observar aqueles lapsos de tempo. Então, assim que o ente federado cria uma lei instituindo esses tributos, ele poderá ser exigido ou imediatamente, ou após 90 dias, ou apenas no exercício financeiro seguinte, tá certo? A primeira exceção que a gente tem, então, em relação ao princípio da anterioridade, pessoal, é no caso, então, da anterioridade anual. Os dispositivos que estabelecem essa exceção aqui são o artigo 150, parágrafo 1º, o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C, o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B, e o artigo 195, parágrafo 6º, todos eles da Constituição. Então, basicamente, os tributos que são exceções à anterioridade anual, eles podem ser exigidos no mesmo exercício financeiro, uma vez que já que eles são exceções à anterioridade anual, eles não precisam ser exigidos somente no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Mas, como se tratam de exceções apenas à anterioridade anual, eles precisam observar obrigatoriamente a anterioridade nonagesimal. Então, assim que o ente federativo cria uma lei instituindo, alterando ou aumentando um tributo, desde que seja uma exceção à anterioridade anual, esse tributo, essa alteração que foi feita pelo ente federativo, poderá ser exigida logo após o prazo de 90 dias, observando assim a anterioridade apenas nonagesimal, uma vez que se tratam então de exceções à anterioridade de exercício, à anterioridade anual. Quais tributos então são exceções à anterioridade anual? A gente tem o ICMS, né, combustíveis, a CID combustíveis, o IPI, né, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e também as contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social, como PIS, COFINS e a CSLL. Perceba então que esses caras aqui, qualquer alteração que eventualmente seja feita neles,
não precisa essa alteração ser exigida somente no dia 1º de janeiro do ano seguinte, mas poderá ser exigida essa alteração, né, essa alteração já poderá ser cobrada dos contribuintes após o prazo de 90 dias da publicação da lei que criou, então, que alterou estes tributos, tá? Já no caso das exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, estão previstas, né, as exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal lá no artigo 150, parágrafo 1º. Então, os tributos que compõem essa exceção aqui ao princípio da anterioridade nonagesimal, eles não precisam observar essa anterioridade, mas eles precisam observar ainda a anterioridade de exercício. Isso significa que, independente de quando eles sejam alterados, eles somente poderão ser cobrados no dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, tá certo? Uma vez que eles são exceções à anterioridade nonagesimal, mas precisam ainda observar a anterioridade de exercício, tá certo? Quais tributos se sujeitam a essa exceção, Renan? Nós temos lá como exemplo a alteração da base de cálculo e da alíquota do imposto de renda, bem como a alteração na base de cálculo do IPVA e do IPTU. Perceba a diferença aqui que no caso do imposto de renda, essa alteração pode ser tanto na alíquota quanto na base de cálculo. Já em relação ao IPVA ou IPTU, somente é uma exceção aqui à noventena, a alteração da base de cálculo. Isso significa que se o Estado, por exemplo, alterar, ou o município, né, no caso do Estado, alterar o IPVA, ou o município alterar o IPTU, alterando o IPTU, alterar, nesse caso, a alíquota desses impostos, nesse caso, perceba que a alíquota não é uma exceção à anterioridade nonagesimal. E aí, nesse caso, o município e o Estado precisa fazer isso por meio de lei. Então, somente a alteração na base de cálculo do IPVA e do IPTU precisa ser feito, então, é uma exceção à anterioridade nonagesimal. Já no caso do imposto de renda, o imposto de competência da União, qualquer alteração na alíquota e na base de cálculo não se sujeita, então, à anterioridade nonagesimal. Mas qualquer alteração feita nesses impostos somente poderá ser exigido no dia 1º de janeiro do ano seguinte, independente de quando eles sejam alterados. Ainda que seja, por exemplo, no dia 30 de dezembro do ano anterior. Se no dia 30 de dezembro do ano anterior houver uma alteração, por exemplo, pelo município do IPTU, ainda assim, no dia 1º de janeiro, né, 2, 3 dias aí depois, dependendo de quando foi feita essa alteração, já poderá ser exigida, então, essa modificação no tributo. E a última exceção que nós temos, pessoal, que aí eu vou chamar a sua atenção, é no caso da exceção às duas anterioridades, tanto a nonagesimal quanto a anterioridade anual. Os tributos aqui, pessoal, que se sujeitam a essas duas anterioridades, percebam então que eles não precisam observar qualquer lapso de tempo e qualquer alteração ou criação deles já poderá ser exigido de imediato. Qual que é a previsão, então, dessas exceções, Renan? Se você quiser anotar, está lá no artigo 150, parágrafo 1º, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C, o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B, e o artigo 195, parágrafo 6º, todos também da Constituição, tá certo? Quais caras, então, se enquadram nessa espécie de exceção, Renan? Ou seja, qualquer alteração feita neles não precisa observar nenhum lapso de tempo, já que eles são exceções tanto à anterioridade anual quanto à anterioridade nonagesimal. São os caras que fazem parte aqui dessa exceção, são justamente aqueles que a gente viu anteriormente, qual seja o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF e um novo aqui que é o imposto extraordinário de guerra, bem como o empréstimo compulsório, seja ele decorrente de calamidade pública, guerra externa ou sua eminência. Todos esses caras aqui, então, são de competência exclusiva da União e eles não precisam observar a anterioridade nonagesimal, nem a anterioridade anual. Perceba que no caso do imposto de importação, do imposto de exportação e do IOF, eles também são exceções ao princípio da legalidade. Então, além da União poder alterar qualquer um desses tributos aqui por meio de portaria, decreto, resolução, ela também pode fazer isso, né, essa alteração, não por meio de lei, e essa alteração já poderá ser exigida de imediato. E isso ocorre, pessoal, justamente por conta daquilo que eu falei antes para vocês, que alguns tributos, por conta, então, da sua
característica de extrafiscalidade, eles precisam então ser alterados de forma imediata. Eles não podem ser alterados durante um processo moroso legislativo. Então, muitas vezes a União precisa alterar eles de forma rápida. Da mesma forma, no caso, por exemplo, do imposto extraordinário de guerra, não tem lógica, né, a gente ter que observar muitas vezes um lapso de tempo, já que por conta da emergencialidade é necessário que muitas vezes esse tributo aqui seja exigido de imediato. Então, nessas exceções aqui, assim que houver a criação ou alteração de qualquer um desses tributos, eles já poderão ser exigidos de imediato pela União, tá certo? Para a gente finalizar aqui em relação ao princípio da anterioridade, eu preciso dizer para vocês novamente que a mera alteração na data para o pagamento de um tributo, né, mesmo que haja antecipação aí, não se sujeita essa alteração ao princípio da anterioridade, nos termos então da súmula 669 do STF, que se tornou a súmula vinculante número 50. A súmula então define que norma legal que altere o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Então, se o ente federativo, ele, além de poder, né, valer-se de um mero decreto para fazer isso, se ele fizer essa alteração por meio de decreto, que é uma exceção à legalidade, essa alteração aqui que ele fez, ainda assim não precisará observar as regras de anterioridade, seja ela anual ou nonagesimal, uma vez que nos termos da súmula vinculante número 50, o STF então definiu que a norma que altera somente o prazo para o pagamento de um tributo não se sujeita ao princípio da anterioridade, tá certo? Pois bem, vamos agora para o nosso último princípio aqui, que é o princípio da irretroatividade, previsto lá no artigo 150, inciso 3º, a linha A. Então, enquanto a anterioridade anual e nonagesimal estava previsto nas alíneas B e C da Constituição, né, do artigo 150, inciso 3º, o princípio da irretroatividade está lá no artigo 150, inciso 3º, porém na linha A. O dispositivo define que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Da mesma forma, pessoal, a irretroatividade ela consta em diversas searas do direito, como por exemplo o direito penal, onde lá no direito penal a gente tem a determinação de que a lei penal ela se aplica somente a fatos futuros. Então a ideia aqui é a mesma, não tem lógica o ente federativo ele criar uma regra tributária, né, uma obrigação tributária por meio de lei, e ele exigir essa obrigação que foi criada por meio de lei para situações que ocorreram antes da publicação, antes da vigência, então, dessa lei. Então, uma lei que foi criada pelo ente federativo, criando uma espécie tributária ou alterando uma espécie tributária, ela somente produz efeitos, né, que a gente chama de prospectivos, ou seja, ela somente é para o futuro. E aqui, nesse princípio, então, vigora um princípio geral de direito, né, que a gente chama de tempus regit actum, né, um aforismo latim aqui que a gente chama de que é o tempo que rege o ato. Então, sempre que uma nova norma tributária for criada ou alterada, ela somente produzirá efeitos para situações que ocorrerem após a sua vigência, tá certo? Isso é muito importante, pessoal, porque muitas vezes a questão da sua prova ela vai te trazer uma situação e perguntar se pode ser aplicada a uma lei anterior, né, a um fato anterior à sua publicação. É lógico que, se ela fizer isso, pode ser que nós estejamos diante, então, de uma das exceções a esse princípio, pessoal. Mas percebam, então, que a finalidade aqui, então, da irretroatividade é justamente, então, definir que a lei tributária ela não pode abarcar, né, situações do passado, sendo aplicado então a alíquota e a base de cálculo, por exemplo, da legislação que estava em vigor na época da ocorrência do fato gerador, tá certo? Muito bem, só que, como eu disse, é muito provável que a tua prova ela trate das exceções, ou ela traga um caso que trate das exceções ao princípio da irretroatividade. Já que na regra é muito simples, né, pessoal? Uma lei tributária
que faça qualquer alteração na alíquota base de cálculo ou que traga qualquer alteração, não pode ser aplicado para situações que ocorreram no passado. Ela produz somente efeitos para frente, né, prospectivos. Só que como nem tudo, novamente, são flores, é lógico que aqui a gente tem também algumas exceções. E as exceções ao princípio da irretroatividade estão lá no artigo 106, inciso 1º do Código Tributário Nacional. O que determina o CTN nesse sentido? O CTN especifica que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, né, efeitos não prospectivos, mas sim efeitos pretéritos, passado, em qualquer situação, quando essa lei ela seja meramente interpretativa, excluída então a aplicação de penalidades, a infração dos dispositivos interpretados. Então perceba que essa exceção aqui, a primeira exceção que a gente tem ao princípio da irretroatividade, ela define justamente que quando uma lei criada pelo ente federativo, ela é meramente interpretativa, ou seja, o seu objetivo não é inovar a ordem normativa, mas apenas solucionar eventualmente alguma omissão, né, que a lei anterior criou. Enfim, quando nós estivermos diante de uma situação dessa, de uma lei meramente interpretativa, nesse caso, essa lei interpretativa poderá ser aplicada para situações que ocorreram no passado. Por quê? Porque ela não traz, ela não visa modificar a legislação, ela apenas visa interpretar alguma obscuridade que muitas vezes existia na legislação. Então, se uma legislação for criada pelo ente federativo e ela for um pouco obscura, poderá ser criada uma nova legislação apenas para interpretar as disposições, né, dessa norma anterior, e essas disposições novas, né, essas aplicações muito mais explicativas poderão ser aplicadas às situações do passado. Então a primeira exceção aqui que a gente tem em retroatividade é lei meramente interpretativa. Sendo uma lei meramente interpretativa, ela pode se aplicar para fatos do passado. A segunda exceção que a gente tem ao princípio da irretroatividade está lá no artigo 106, inciso 2º, a linha A e C do CTN. Então, o CTN também ressalta aqui que poderá ser aplicada uma legislação para fatos pretéritos quando essa nova legislação que foi criada, ela deixar de definir uma determinada situação como infração ou também caso ela aplique penalidades menos severas, menos gravosas do que aquela legislação vigente na época da prática, então, do fato. Então, se, por exemplo, o município ele criar no ano de 2021 uma determinada lei estabelecendo que a multa pela ausência de pagamento do IPTU passou a ser de 1%. João, que é um contribuinte que reside nesse município e no ano de 2020 ele não pagou o seu IPTU. Porém, no ano de 2020, quando João não pagou o seu IPTU, a multa que incidia sobre a ausência de pagamento do IPTU era de 5%. Então, se João, em 2021, ainda não tiver pago, né, no caso, o seu IPTU, ele poderá ser beneficiado aí por essa redução. Por quê? Porque a lei criada em 2021, diminuindo, né, no caso, a penalidade pela ausência de pagamento do IPTU, ela poderá ser aplicada para esse fato que ocorreu no ano de 2020, tá certo? Então guarde mais ou menos essa situação. Se uma lei for criada pelo ente federativo e ela trouxer uma infração menos severa, menos gravosa do que aquela infração que existia na época em que houve a prática do fato gerador, essa legislação nova poderá ser aplicada então para situações do passado. Essa aqui é a exceção à anterioridade que mais caiu até hoje em termos de prova da OAB, tá certo, pessoal? Então, provavelmente a questão, se cair algo nesse sentido, ela vai te trazer muitas vezes uma situação em que houve a extinção de alguma penalidade, né, que foi imposta ao contribuinte, ela vai perguntar para você se poderá ser aplicada, então, essa legislação nova que muitas vezes diminuiu as penalidades, né? Então aqui a gente teria, se fosse em direito penal, né, a gente teria quase uma retroatio in melius aqui ao contribuinte. Então ele vai perguntar se essa legislação nova que aplicou de forma menos severa a penalidade, se ela pode ser aplicada para situações do passado. E aí você vai marcar que
Sim, que uma nova norma que traga um critério menos gravoso, né, que estabeleça critérios menos gravosos de aplicação de penalidades, poderá ser aplicado então para situações do passado. Por fim, por último, né, e não menos importante, a gente tem então a nossa última exceção ao princípio da anterioridade, que está estabelecido então lá no artigo 144, parágrafo 1º do CTN. Essa disposição do CTN, né, essa exceção aqui à irretroatividade, define de forma muito clara que, em se tratando de lançamento do tributo, né, que é um procedimento administrativo usado então para cobrar o contribuinte e para que o contribuinte tome conhecimento da sua obrigação, caso seja criada uma nova norma, né, instituindo novos métodos de apuração e fiscalização de um tributo, essa nova norma também, né, criada e que aumenta as possibilidades de fiscalizar e arrecadar a cobrança do tributo, ela pode ser aplicada para situações do passado, tá? Situações que ocorreram antes da sua vigência. Então, se o ente federativo ele criar uma nova norma e essa nova norma definir que o ente federativo ele terá mais poderes para fiscalizar ou ele trouxer novos critérios de apuração, né, do tributo, essas regras poderão ser aplicadas para situações do passado. Então perceba que nesse caso também a gente tem uma exceção aqui, a irretroatividade, uma vez que essa nova norma não será aplicada somente para situações do futuro, mas sim ela também poderá ser aplicada para situações do passado, assim como as demais exceções. E com isso, a gente fecha aqui a nossa aula de hoje. Vimos muita coisa, né? Vimos em relação a esses três princípios: legalidade, anterioridade e irretroatividade. Eu sei que os princípios em si não são difíceis, a grande dificuldade estão nas exceções, mas infelizmente não tem outro jeito, a gente tem que estudar, principalmente as exceções, uma vez que são justamente elas que serão exigidas aí na sua prova, tá certo? Então cuidado com as exceções ao princípio da legalidade, cuidado com as exceções à anterioridade anual, nonagesimal ou a ambos, bem como cuidado aqui com as exceções ao princípio da irretroatividade, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida você pode me mandar pelas redes sociais ou então, se for possível, poste aqui abaixo. E eu estou à disposição de vocês para esclarecer a matéria, dar uma olhada também no material de apoio e se ainda assim ficar alguma dúvida, me procura para que a gente possa conversar e não fique nenhum questionamento em aberto aí, para que você compreenda a matéria e a gente junto aí vai alcançar esse objetivo que é a aprovação na primeira fase do exame de ordem da OAB. Conto com você e ao que depender de mim, eu estarei aqui te aguardando. Até a próxima aula. Tchau!